Buenos días, familia. Bom dia, família. Qué lindo estar reunidos en el Señor esta mañana. Que lindo poder estar reunidos no Senhor nesta manhã. ¿Quieres levantar tus manos por un momento más, por favor? Você quer levantar as suas mãos por um momento a mais? Permanece en esta unción. Permaneça nesta unção. Permanece en esta realidad. Permaneça nesta realidade. Pídele al Espíritu Santo que absorba cada vez más tu vida. E diga ao Espírito Santo para que Ele absorva cada vez mais a sua vida. Para que toda la realidad del reino de Dios sea nuestra realidad. Para que toda a realidade do reino de Deus seja a nossa realidade. Que todas las cosas que pertenecen a su reino Que todas as coisas que pertencem ao seu reino sean nuestra realidad. sejam a nossa realidade. Su verdad, A sua verdade, su justicia, sua justiça, su amor, seu amor, su poder, seu poder, su esperanza, sua esperança, el cielo, o céu, todo lo que es real para Él, tudo aquilo que é real para Ele, sea real para nosotros. seja real para nós. No queremos vivir en doble pensamientos, Não queremos viver com duplo pensamento, establecidos en la verdad, estabelecidos na verdade, establecidos en su realidad, estabelecidos na sua realidade, viviendo su realidad como nuestra única verdad vivendo a sua realidade como a nossa única verdade y su verdad e a sua verdade como nuestra única como realidad. a nossa única realidade. Pertenecemos al Señor, Pertencemos ao Senhor, somos su iglesia, somos a sua igreja, Él es nuestro Padre, Ele é o nosso Pai, nosotros sus hijos, nós os seus filhos, somos su pueblo, somos o seu su povo, ejército, seu exército, somos la extensión de su reino, somos a extensão do seu la reino, extensión de sus a manos, extensão das la suas mãos, extensión de sus a pies. extensão dos seus pés. Donde pisamos, Cristo pisa. Onde pisamos, Cristo pisa. Donde tocamos, Cristo toca. De Cristo. Cristo na terra. Somos el aumento de Cristo en la tierra. Somos o aumento de Cristo na terra. Él murió y resucitó. Ele morreu e Y ressuscitou. subió a los cielos E ele subiu ao céu para llenarlo todo. para encher tudo. Y ahora constituyó E agora ele constituiu apóstoles, profetas, evangelistas, apóstolos, pastores profetas, y evangelistas, maestros pastores e mestres, para que lo llenen todo en la tierra. para que encham tudo na terra. Este es el tiempo de la iglesia, Este é o tempo del da avance igreja, de su do reino, avanço do seu reino, para la gloria de Dios. para a glória de Deus. Dale el mejor aplauso que tengas al É Señor. o melhor aplauso que você tiver ao Senhor. El reino de Dios está avanzando. O reino de Deus está avançando. El cuerpo de Cristo está creciendo. O corpo de Cristo está crescendo. La verdad de Dios está venciendo al engaño. A verdade de Deus está vencendo ao La engano. luz está venciendo a las A tinieblas. luz está vencendo as trevas. La vida está venciendo a la A muerte. vida está vencendo a morte. La salud está venciendo a la A enfermedad. saúde está vencendo a enfermidade. La vida eterna está venciendo a las cosas temporales. A vida eterna está vencendo as coisas temporais. La realidad del cielo está venciendo a la carne y a lo terrenal. A realidade do céu está vencendo as coisas terrenais e temporais. Señores, el reino de Dios está ganando. Senhores, o reino de Deus está ganhando. Dale el mejor aplauso al Dê o Señor melhor aplauso que entonces. você tiver ao Senhor então. Perteneces al equipo ganador. Você pertence à equipe que está ganhando, ganhadora. Somos más que vencedores. Somos mais do que vencedores. Vamos, aplaude con Vamos, alegría. aplauda com alegria. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Porque Deus não nos deu espírito de covardia, sino de poder, mas de poder, de amor de amor y de dominio propio. e de domínio próprio. El reino de Dios está O ganando. reino de Deus está ganhando. Amén. Amém. Pero alguien puede decir, Alguém poderia dizer, pero yo conozco iglesias mas eu conheço que igrejas se están cerrando que estão se fechando y conozco pastores que están cayendo. e conheço pastores que estão caindo. Es que la denominación no tiene poder. É porque a denominação não tem poder. Lo que tiene poder es el reino de O que Dios. tem poder é o reino de Deus. Y donde hay una iglesia E onde houver uma que igreja responde a la voluntad de que Dios, responda à vontade de Deus, irá de gloria en gloria y de poder en ela poder. irá de glória em glória e poder em poder. Nuestra victoria A nossa vitória no está en nuestro conocimiento não está em intelectual. nosso conhecimento intelectual. Nuestra A victoria nossa no vitória está en nuestros dones. não está em nossos dons. Nuestra A victoria nossa vitória está en la obediencia a Cristo. está na obediência a Cristo.
Y todos los que están obedeciendo a Cristo están avanzando. E todos aqueles que estão obedecendo a Cristo estão avançando. Están más fuertes, Estão mais fortes, más llenos de fe, mais cheios de fé, más llenos de esperanza, mais cheios de más esperança, llenos de gozo. mais cheios de gozo. Porque obedecer al Porque Señor obedecer ao Senhor me conecta con la autoridad de su reino. me conecta com a autoridade do seu reino. Y abrace 2 o 3 hermanos y dile: Abrace a 2 ou 3 irmãos aí e el diga: reino de Dios es o imparable. reino de Deus é imparável. Abrace 2 o 3 hermanos Abrace 2 ou 3 y irmãos profetiza sobre e él. profetize sobre ele. Permanece en obediencia a Cristo Permaneça em obediência a Cristo y nadie te podrá hacer e frente. ninguém poderá te resistir. Los reyes temblarán, Os reis tremerão, las potestades as temblarán, potestades tremerão, las huestes espirituales temblarán, as hostes espirituais tremerão, porque no pudieron hacer frente a Jesucristo. porque eles não puderam fazer frente a Jesus Tampoco Cristo te podrán hacer frente a ti. e tampouco poderão fazer frente a você. Mi pregunta es: A minha pergunta é: ¿a quién estás obedeciendo? a quem você está obedecendo? La pregunta no es A pergunta não é ¿qué sientes? o que você sente. Se levanta una generación llena de verdad y amor, Se levanta uma geração cheia de verdade e amor, que hablará claramente. que falará claramente. Tu problema no son las cosas, O seu problema não são as coisas. tu problema no es un diagnóstico médico, O seu problema não é um diagnóstico no médico. son tus parientes, Não são seus parentes. no son tus Não colaboradores, são seus colaboradores. no es el dinero. Não é o dinheiro. El problema está O problema está a quién estás obedeciendo. em quem você está obedecendo, a quem você está obedecendo. Estamos tan llenos de empatía que nos olvidamos de exhortar. Estamos tão cheios de empatias que nos esquecemos de exortar. La psicología ha gobernado la iglesia estos últimos años. Nos últimos anos, a psicologia tem governado a igreja. Pobrecito, Pobrezinho, pobrecita. pobrezinha. No, Não. Cristo murió por ti Cristo morreu por você para darte una vida extraordinaria, para te dar uma vida para extraordinária, darte una vida para te gloriosa. dar uma vida Tú gloriosa. no eres pobrecito. Você não é um pobrezinho. Los problemas no son los problemas. Os problemas não são problemas. Es a quién estoy obedeciendo. O problema é a quem eu estou obedecendo. Porque en un momento determinado, Porque num momento determinado, una palabra de sabiduría, uma palavra de sabedoria, una dirección del Espíritu uma direção do Espírito desarmará todos los problemas. vai desmontar ou desarmar todos os problemas. Permanece en obediencia. Permaneça em obediência. Permanece en obediencia. Permaneça em obediência. Las circunstancias no me gobernarán. As circunstâncias não me governarão. La gente no me As gobernará. pessoas não me governarão. Lo que siento no me O que gobernará. eu sinto não me governará. Vivo por lo que Dios Eu habla. vivo por aquilo que Deus fala. Por todo lo que sale de la boca de Dios. Através de tudo aquilo que sai da boca de Deus. No solo de pan vivirá el hombre, Não somente de pão viverá o homem, sino de todo lo que sale de la boca de mas Dios. de tudo que sai da boca de Deus. Y ten tus manos alzadas, por favor. Tenha suas mãos levantadas, por favor. Esta mañana tú tienes que saber Nesta manhã você deve que saber lo que sale de la boca de que o Dios que sai da boca de Deus se llama Cristo. se chama Cristo. Cuando Dios habla Cristo. Quando Deus fala Cristo. Dios habla Cristo. Deus fala Cristo. Cristo en todas las cosas. Cristo em todas as coisas. Cristo en la salud. Cristo na saúde. Cristo en la vida. Cristo na vida. Cristo en la familia. Cristo na família. Cristo en los negocios. Cristo nos Cristo en la negócios. política. Cristo na política. Cristo en el ministerio. Cristo no ministério. Porque Cristo es todo en todos. Porque Cristo é tudo em todos. Hemos separado a Cristo de las cosas. Nós temos separado Cristo das coisas. Y Dios E Deus, nos ha dado en Cristo todas las cosas. Ele nos deu em Cristo todas as coisas. El que no escatimonia a su propio Hijo, Aquele que não poupou a seu próprio Filho, nos ha dado en Él todas las cosas. nos deu nele todas as coisas. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo e Cristo.
es el primero. Ele é o primeiro. Y Él es el principio. E Ele é o Y princípio. Él es el final. E Ele é o final. Antes de Él no hay nada. Antes dele não há nada. Y después de Él no habrá nada más. E depois dele também não haverá nada mais. Porque todo es por Él. Porque tudo é por Porque Ele. todo es en Él. Porque tudo é Y nele. todo es para Él. Tudo é para Ele. Aplaude el nombre del Señor. Aplauda o nome do Senhor. De hecho, tengo una mala noticia para tu carne Entretanto, eu tenho uma má notícia para a tua carne. y una buena noticia para tu espíritu. E uma boa notícia para o seu espírito. Dios no tiene planes contigo. Deus não tem planos com você. Dios tiene planes con el que está dentro tuyo. Deus tem planos com aquele que está dentro de você. El sufrimiento apostólico O sofrimento apostólico no era para pagar auditorios. não é para pagar auditórios. El sufrimiento apostólico O sofrimento apostólico es para que Cristo sea formado en mi hermano. é para que Cristo seja formado no meu irmão. Todo lo que Dios va a hacer no lo va a hacer contigo. Tudo que Deus vai fazer, Ele não vai fazer com você. Lo va a hacer con el que está dentro de ti. Ele vai fazer com aquele que está dentro de você. Escute. Escute. En el pórtico de Salomón No pórtico de Salomão había un mendigo havia um mendigo que estaba pidiendo limosnas que estava ali pedindo esmolas. y los apóstoles E os apóstolos habían aprendido haviam aprendido que la provisión que a provisão no eran ellos, não eram eles mesmos, sino el que estaba dentro de ellos. mas aquele que estava dentro deles. ¿Me das una limosna? Me dê uma esmola? No, Não! lo que tengo te doy. Que eu tenho te dou. Y lo que le dio es lo que tenían adentro. E o que ele deu, que era aquele que ele tinha Lo dentro. que levanta Brasil, O que levanta o Brasil. lo que levanta Argentina, O que levanta a Argentina. lo que levantará las E o naciones. que levantará as No nações. somos nosotros, Não somos nós. es lo que tenemos dentro. É aquele que temos aqui dentro. Dale un buen mensaje a tu hermano. Dê uma boa mensagem ao teu irmão. Muere Diga ao seu irmão: morra, para que Cristo pueda crecer. para que Cristo possa crescer. Muere. Morra! Esta es la esperanza de gloria. Esta é a esperança da glória. Cristo en vosotros. Cristo em vós. Cristo en vosotros. Cristo em vós. Porque todo lo puedo en Porque Cristo, tudo posso em Cristo. que Él me fortalece. Porque Ele me fortalece. Dijo el apóstol Luis recién O apóstolo Luís disse que recentemente uno de los máximos referentes apostólicos es Pablo. que dos seus maiores referentes apostólicos é Paulo. Y si usted estudia a Pablo, E se você estudar Paulo, era un hombre instruido en todas las ciencias. ele era um homem instruído em todas as ciências. Podía hablar de agricultura, Ele podia falar de agricultura, Astronomia. astronomia, podía hablar de economía, podia falar de economia, de política, podia podía hablar de anatomía, falar de anatomia, podía hablar de atletismo. podia falar de atletismo. Tenía el conocimiento de todas las Ele ciencias. tinha conhecimento de todas as ciências. Pero él dijo así: Mas ele disse assim: para mí, el el vivir es Cristo viver é Cristo, y morir es ganancia. morrer é lucro. Los hombres más sabios Os homens mais sábios no son los que hablan bien. não são aqueles que falam bem. Los hombres más Os sabios homens mais sábios son los que han descubierto são aqueles que descobriram que morir a uno mismo es que ganancia, morrer para si mesmo é ganho, é lucro, para que Cristo se pueda manifestar. para que Cristo possa se manifestar. Dale el mejor aplauso que tengas. Dê o melhor aplauso que você tiver. Recibe esta palabra y ya te vas a sentar, pero Receba permanece esta de pie. palavra e você já vai se sentar, mas Permanezca de pie un minuto permaneça más. de pé por um minuto ou mais. Pon tu mano sobre tu hermano y ora conmigo. Coloque a mão sobre o teu irmão e ore comigo. Amado Padre, Amado Pai, gracias por tu eterno amor, obrigado pelo teu eterno amor, tu amor incomparable, o seu amor incomparável, tu amor incomprensible, o teu amor incompreensível, que no nos has dado cosas, que não nos deu coisas, nos dio su Hijo, mas nos deu seu Filho,
Padre, gracias Pai, obrigado por darnos tu Hijo por dar-nos o seu Filho y con tu Hijo todas las cosas. e juntamente com o seu Filho todas as coisas. Y no lo ha dado para que esté con nosotros nada más. E o Senhor não nos deu para que Ele estivesse conosco somente. Lo dio O deu para que esté dentro de para nosotros. que Ele esteja dentro de nós. Apaga el gobierno de mis sentidos naturales Apague o governo dos meus sentidos naturais y que recupere el gobierno de la vida en el espíritu. e que se recupere o governo da vida no Espírito. Que las cosas que nos rodeen no nos gobiernen más, Que as coisas que nos rodeiam não nos governem mais, sino lo que está en nosotros. mas aquele que está em nós. Te ruego en esta mañana Eu te rogo nesta el manhã aumento de Cristo en nuestro interior, o aumento de Cristo em nosso interior, el aumento de Cristo en tu iglesia, o aumento de Cristo na sua igreja, el aumento de Cristo en toda la o tierra. aumento de Cristo em toda a terra. Que toda lengua Que toda língua confiese confesse que tú eres el Señor, que tu és o Senhor, para gloria de Dios Padre. para a glória de Deus Pai. Que toda mi vida, Que toda a minha mis vida, pensamientos, meus pensamentos, mis deseos meus desejos y mis meus sentimientos sentimentos proclamen proclamem que Cristo es el Señor. que Cristo é o Senhor. No dejes de hablarme Não deixe de falar-me hasta que todo mi ser até que todo o meu ser quede rendido fique rendido al gobierno de Cristo, ao governo de Cristo, para la gloria de Dios. para a glória de Deus. Amén. Amém, Amén. amém Amén. e amém. Aleluya. Aleluia. Pablo dijo: Paulo disse: tengo muchas cosas de que gloriarme en la carne, eu tenho muitas coisas das quais eu poderia me gloriar na carne, pero las he considerado como basura. mas eu considerei estas coisas como lixo. Las cosas que antes eran importantes ya no lo son. As coisas que antes eram importantes agora já não são. Las cosas que tenían prestigio, valor, As coisas que tinham prestígio, valor, ahora vivo agora digo, olvidando lo que queda atrás, esquecendo das coisas que ficam para trás, para extenderme a lo que está delante, para avançar para aquelas que estão à frente, adiante, al supremo llamamiento, ao supremo chamamento, a nuestro premio. ao nosso prêmio. Y nuestro premio E o nosso prêmio no es algo, não é algo. nuestro premio O nosso prêmio es el conocimiento más excelente de Cristo Jesús. é conhecimento mais excelente de Cristo Jesus. Tu premio es conocerle más. O seu prêmio é conhecê-lo mais. Corre para conocerlo más. Corra para conhecê-lo mais. Vive para conocerlo más. Viva para conhecê-lo mais. Pablo dijo: subí a los de Jerusalén, Paulo disse: eu subi aos de Jerusalém, a los apóstoles de Jerusalén, aos apóstolos de y Jerusalém, nada nuevo me e dijeron. nada novo me Él disseram. no estaba buscando una novedad bíblica. Paulo não estava buscando uma novidade bíblica. Él estaba buscando una mayor revelación de Cristo. O que ele estava buscando, procurando, era uma maior revelação de Cristo. Pero ellos no lo tenían. Mas eles não tinham. Que este año, E que este ano, cuando termine, quando este ano terminar, tu mayor gloria a sua maior glória sea conocer más al Señor. seja conhecer mais ao Senhor. Que la próxima década, Que na próxima tu década, mayor gloria a sua maior sea glória conocer más al seja Señor. conhecer mais ao Y Senhor. cuanto más le E conoces, quanto mais você o más conhece, obras poderosas a Dios harás. maiores obras poderosas a Deus você fará. Dale un aplauso al Señor y toma tu Dê asiento. aplauso ao Senhor e tome o seu assento. Aleluya. Aleluia. Recibí este mensaje Eu recebi esta mensagem en un sueño hace 2 días atrás. em sonho há 2 dias atrás. Hace meses que venimos orando por esta participación, Faz meses que estamos orando por nossa participação, pero fue exactamente hace 2 noches que el Señor me habló en sueño. mas foi exatamente há 2 noites que o Senhor me falou em sonho. Y no creo que me habló en sueño porque hubiera algo glorioso allí, E não creio que ele falou em sonho porque havia algo glorioso o ali, porque soy muy espiritual. ou porque eu sou muito espiritual. Creo que me habló en sueño Mas ele me falou em sonho porque era la única manera que yo pudiera entender porque era a única maneira da qual eu pudesse entender que
que mi mente no se ponga a opinar. Que a minha mente não se coloque a dar opiniões. Hay momentos que Dios nos habla de manera que nuestra mente se tiene que callar. Há momentos das quais Deus nos fala de determinada maneira que a nossa mente precisa se calar. Porque nuestra mente intenta interpretar lo que Dios está hablando. Porque a nossa mente tenta interpretar aquilo que Deus está falando. Y quiero dejarles esta primer semilla. E eu quero deixar esta primeira semente com vocês. La escritura no es de interpretación privada, A escritura não é de interpretação privada, pero necesita interpretarse ese texto. mas é necessário interpretar esse texto. Porque la palabra privado allí es la palabra idios, Porque a palavra privado nesta passagem é a palavra idios, de donde viene la palabra idiota. de onde provém a palavra idiota. Y las escrituras no es de interpretación de idiotas. E a escritura não é de interpretação de idiotas. Idiotas para nosotros es un insulto. Idiotas para nós é um insulto. Pero en la escritura, idiota pertenecía a una clase social Mas idiota na escritura representa uma classe social, que no le importaba la política ni la comunidad. das quais para eles não importava a política nem a comunidade. Solo le importaba su propia vida. O que importava a eles era apenas a sua própria vida. Entonces, cuando se le preguntaba a alguien, Então, quando perguntavam a ¿qué alguém: piensas de este gobierno? o que você pensa desse governo? Sabiendo el impacto que eso tendrá en la comunidad, Sabendo o impacto que isso teria na comunidade, si la persona respondía, se a pessoa respondesse: a mí no me importa, isto não me importa, a mí me importa solo que a mí me vaya bien, o que me importa é que eu vá bem. entonces tú eres un idiota. Então eles diziam: você é um idiota. Clasificaban a los idiotas Eles classificavam os porque idiotas solo pensaban en sí mismos. porque os idiotas pensavam apenas em si mesmos. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo, E o que o apóstolo Pedro está dizendo que la escritura no es de interpretación de idiotas, é que a escritura não é de interpretação de idiotas, de aquellos que solo piensan en sí ou mismos. seja, daqueles que apenas pensam em si mesmos. ¿Piensa usted que un pastor que piensa en sí mismo es un hombre de Dios? Você acha que um pastor que pensa apenas em si mesmo é um homem de Deus? ¿Piensa usted que alguien que canta Você crê? pensando en sí mismo es un hombre de Dios? Você acha que uma pessoa que canta pensando apenas em si mesma é uma pessoa de Deus? ¿Un líder Um líder que solo piensa en que sí? só pensa em si? No, señores. Não, senhores. Dios ha cambiado nuestras vidas Deus transformou as nossas vidas del yo al nosotros. do eu ao nós. La cruz A cruz hizo pedazo espedaçou el individualismo. o individualismo. No es que la Biblia tiene para mí, Não se trata de o que a Bíblia tem para mim. es que Dios está hablando a la iglesia. Se trata de o que Deus está falando à igreja. ¿Qué es lo que hablan las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis? O que as 7 cartas estão falando à igreja de Lo Apocalipse. que el Espíritu dice a las O iglesias. que o Espírito diz às Lo que igrejas. Dios está hablando contigo, O que Deus está falando com también lo você. está hablando con tu hermano en Também África. está falando com seu irmão na Lo está África. hablando también con los hermanos de Europa. Está falando com os irmãos na Europa. Porque Dios tiene un espíritu, Porque Deus tem um espírito. porque Dios tiene un cuerpo, Porque Deus tem um corpo. porque tiene un padre, Porque tem um porque pai. tiene un Señor, Porque tem um Senhor. porque tiene un solo bautismo. Porque tem um só batismo. Dios está despedazando el individualismo. Deus está despedaçando o individualismo. Nos está sacando del yo al nosotros. Ele está nos tirando do eu e nos colocando no nós. Levanta tus manos, por favor. Levante as suas mãos, por Porque favor. antes de la cruz, Porque antes da cruz, Jesús era el unigénito. Jesus era o unigênito. Pero después de la Mas cruz, depois da cruz, Él es el primogénito ele de é o muchos hermanos. primogênito entre muitos irmãos. Antes de la cruz, Antes da cruz, Él era el único. ele era o único. Después de la Mas cruz, depois da cruz, Él es el primero entre muchos hermanos. ele é o primeiro entre muitos irmãos. La cruz cambia todo. A cruz mudou tudo. Es glorioso descubrir É glorioso descobrir cómo Dios habla a la iglesia. como Deus fala à igreja. Puede cambiar algunas palabras, pero no cambia la sustancia.
Pode-se mudar algumas palavras, mas não se muda a substância. Los niños tomarán leche espiritual As crianças tomarão leite espiritual y los maduros comerán alimento sólido. e os maduros comerão alimento sólido. Lo que cambia es la forma de la presentación, O que muda é a forma da apresentação, no la sustancia. mas não a substância. La sustancia nunca se diluye. A substância nunca é diluída. Puede tener forma de leche o Ela de pode alimento ter- sólido, Ela pode ter forma de leite ou de alimento sólido, pero siempre es Dios mismo por la palabra. mas sempre será Deus mesmo através da palavra. Vamos a trabajar la palabra juntos, Vamos trabalhar a palavra juntos, porque la iglesia global está experimentando un cambio extraordinario. porque a igreja global está experimentando uma transformação extraordinária. Si quieres anotar, por favor, anota. Se você quer anotar, por favor, anote. La iglesia está cruzando A igreja está cruzando de las imaginaciones naturales das imaginações naturais a la realidad en Cristo. para a realidade em Cristo. Si quieres anotarlo, Se você quer anotar, la iglesia está cruzando a igreja está cruzando de las imaginaciones naturales das imaginações naturais a la realidad en Cristo. para a realidade em Cristo. Y este cruzar tiene un nombre: E este cruzar tem um nome: madurez. maturidade. Madurez. Maturidade. Los próximos minutos se dirán algunas palabras Nos próximos minutos, algumas palavras serão ditas, que debes llevarlas responsablemente a la oración. das quais você deve levá-las responsavelmente em oração. Quiero pedirte que nos acompañes en esto. Eu quero te pedir que você nos acompanhe nisto. Nosotros somos responsables de lo que vamos a hablar ahora. Nós somos responsáveis por aquilo que vamos falar agora. ¿Quieres levantar tus ojos y saludar hacia arriba? Você quer levantar os seus olhos e cumprimentar, saudar em cima, Saudar no hacia alto, arriba. saudar ao alto, Porque te están filmando desde los cielos. porque desde os céus estão te filmando. Nos están filmando a nosotros dos. E estão nos filmando a nós dois. Y nosotros seremos responsables delante de Dios de lo que digamos. E nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que dissermos. Pero ustedes serán responsables de lo que oigan. Mas vocês serão responsáveis por aquilo que ouvirem. Hola. Olá. Porque mientras no oía y no sabía, no Porque- había demanda. Porque enquanto eu não havia ouvido e não sabia, também não havia demanda, exigência. Pero nunca podré decir que no oí. Mas eu nunca então poderei dizer que não ouvi. La iglesia está siendo llevada a un nivel de madurez extraordinario. A igreja está sendo levada a um nível extraordinário de maturidade. Está cruzando de las imaginaciones naturales E ela está cruzando das imaginações naturais a la realidad de Dios en Cristo. para a realidade de Deus em Cristo. Lo que la creación espera O que a criação espera no es Cristo, não é Cristo, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Cuando usted lee Romanos 8, 18 al 22, Quando você lê Romanos 8, de 18 a 22, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. ¿Qué es lo que aguarda la creación? O que a criação aguarda? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. A gloriosa manifestação dos filhos de Deus. No está esperando a Cristo, Não está esperando a Cristo, está esperando a la iglesia madura. está esperando a igreja madura. Y la iglesia madura E a igreja madura, fue perdiendo los rostros humanos. ela foi perdendo os rostos humanos. Porque cuando la iglesia madura, Porque quando a igreja amadurece, lo que se ve es Cristo. o que se vê nela é Cristo. Ya no es Gustavo, ya no es Gustavo, Cristian. já não é Christian. Solo somos servidores. Somos apenas servos, servidores.
La gente todavía nos pregunta, ¿sos bautista, pentecostal, anglicano? As pessoas ainda nos perguntam, vocês são batistas, pentecostais, anglicanos? Porque ustedes tienen tantas divisiones. Porque vocês têm tantas divisões. Son luteranos, São luteranos, adventistas, adventistas. pero ese tiempo se está terminando. Mas esse tempo está acabando. Porque la iglesia está madurando. Porque a igreja está Y amadurecendo. cuando la iglesia madura, E quando a igreja amadurece, será vista la gloria de Dios, a glória de Deus será vista. que es su Hijo. E que é o seu filho. Por eso llamaron a los primeros creyentes cristianos. E é por isso que os primeiros cristãos, os primeiros discípulos foram chamados cristãos. Porque se los veía como a Cristo. Porque quando olhavam, viam eles como o próprio Cristo. No era Marta, Não era Marta, no era María, não era Maria, no era Juan, não era João, no era Pedro, não era Pedro, era Cristo. era Cristo. Los llamamos E cristianos por isso os chamaram cristãos. porque reflejaban a Cristo. Porque eles refletiam a Cuando la Cristo. iglesia madura, Quando a igreja amadurece, no tiene la imagen de su pastor, ela não vai ter a imagem do seu pastor. tiene la imagen de Cristo. Ela vai ter a imagem de Cristo. Pero para eso Mas para isto tenemos que morir. devemos morrer. Hola. Olá. La creación está esperando A criação está esperando por la manifestación gloriosa de los hijos de a Dios. gloriosa manifestação dos filhos de Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios la sujetó en esperanza Porque Deus a sujeitou à esperança y le dijo así: e disse assim: un día dia se va a levantar una generación se levantará uma geração verdaderamente libre. verdadeiramente livre. ¿Quieres gritarlo? Você ¿Quieres quer gritarlo? gritar isto? Dios le dijo a la creación: Deus disse à criação: un día dia se va a levantar una generación se levantará uma geração verdaderamente libre. verdadeiramente livre. Vamos, repítalo con Vamos, nosotros. repita isto conosco. Un día, Dia, con más fuerza. com mais força. Un día Dia se va a levantar se levantará una generación uma geração verdaderamente libre. verdadeiramente livre. Verdaderamente libre. Verdadeiramente livre. Verdaderamente libre. Verdadeiramente livre. Y ese día E este dia tú serás rescatada. você será resgatada. Ten tus manos alzadas. Tenha suas mãos levantadas. ¿Cómo es esta generación? E como é esta geração? Verdaderamente libre. Verdadeiramente livre. ¿Cómo es esta generación? Como esta geração? Y conoceréis la verdad. E conhecereis a verdade. Y la verdad E a verdade os hará os fará verdaderamente libres. verdadeiramente livres. Pastor, no me hables de tu pasado. não me fale do seu passado. Pastor, Háblame de la verdad. fale-me da verdade. Tu pasado no me libera. O seu passado não me liberta. Me libera la verdad. O que me liberta é a verdade. Y si el Hijo os E libertare. se o Filho vos libertar? ¿Y qué es la verdad? E o que é a verdade? Porque esta es la generación que más dice hablar de la verdad. Porque essa é a geração que mais diz que está falando a verdade. Y se ha constituido en la generación de la posverdad. E se constituíram na geração da pós-verdade. Es que verdad no tenía que ver con conceptos, É que verdade não tem que ver com conceitos, sino con la persona del Hijo de Dios. mas com a pessoa do Filho de Deus. Yo soy el camino. Eu sou o caminho, Yo soy la verdad. eu sou a verdade Yo soy la vida. e eu sou a vida. ¿Cómo es que la iglesia será verdaderamente libre? Como a igreja poderá ser verdadeiramente livre Si aprende de muchas cosas que no son la verdad. se ela aprende de muitas coisas que não são a verdade? La iglesia no es liberada por versículos bíblicos. A igreja não é liberta ou libertada através de versículos bíblicos. La iglesia es liberada A igreja é liberta por el conocimiento pelo del conhecimento Hijo de Dios do Filho de Deus a través de las Escrituras. através das Escrituras. La Biblia no es nuestra comida, A Bíblia não é a nossa comida, es nuestro cardápio. é o nosso cardápio.
Principio número para el éxito. Princípio número 1 para o êxito. Principio número 2, Princípio número 2. cardápio. Cardápio. Jesús dijo, Jesus disse: el que me come aquele que me come, vivirá por mí. aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Aquel que me come Aquele que me come, se alimenta de mim. La iglesia está siendo libertada A igreja está sendo liberada, porque libertada. muchos pastores han decidido Porque muitos pastores decidiram romper el cardápio romper, rasgar o cardápio y volverse e voltar-se un distribuidor de pan. para e se tornarem um distribuidor de pão. Jesús, antes de morir, Jesus, antes de morrer, no tomó un cardápio y lo repartió en 12 hojas ele não pegou um cardápio, repartiu em 12 pedaços, y le folhas. dio hoja número 1, Ele não deu folha número hoja 1, número 2. folha número 2. No, Não. partió el pan, Ele partiu que um es su pão, cuerpo, e que é o seu y próprio le dio corpo, un pedazo de pan e deu um pedaço de pão para que alimenten a su cuerpo. para que alimentasse ao seu corpo. Un pueblo alimentado de Cristo no depende de sus pastores. Um povo alimentado de Cristo não depende dos seus pastores. Escute, escute. Escute, escute. Un pueblo alimentado por Cristo colabora con sus pastores. Um povo alimentado por Cristo vai colaborar com seus pastores. Un pueblo que come a Cristo jamás será manipulado, Um povo que come a Cristo jamais será manipulado. porque el que come bien sabe lo que no es Cristo. Porque aquele que se alimenta bem, come bem, sabe o que não é Cristo. Qué bueno, Que bom! pero no es Cristo. Mas isso não é Cristo. Qué lindo lo que dijo. Que lindo o que ele disse. Los griegos también hablaban lo mismo, Os gregos também falavam a mesma coisa. pero esto no es Cristo. Mas isto não é Cristo. Dios está liberando a su iglesia. Deus está libertando a sua igreja. Y los próximos minutos, E nos próximos minutos, por causa del ambiente que está aquí, por causa do ambiente que que está se aqui, viene edificando de días, meses y años pasados, que vem sendo edificado por causa de dias, meses e anos passados, la iglesia está creciendo en madurez. a igreja está crescendo em maturidade. Los próximos años, Nos próximos anos, la iglesia no querrá otra cosa que no sea Cristo. a igreja não vai querer outra coisa que não seja Cristo. No me hable de los apóstoles. Não me fale dos Hablamos apóstolos. de Cristo. Falemos de Cristo. No me hable de los profetas. Não me fale dos Háblame profetas. de Cristo. Fale-me de Cristo. ¿Por qué? Por quê? Porque en Cristo están reunidas todas las cosas. Porque em Cristo estão reunidas todas as coisas. Comenzaremos a fluir E naturalmente. começaremos a fluir naturalmente. Tenemos una cabeza muy hinchada Nós temos uma cabeça muito inchada y un cuerpo muy pequeñito. e um corpo muito pequeno. Tenemos mucho conocimiento. Temos muito conhecimento. Ninguna iglesia en toda su historia tuvo tantos libros y Biblias como nosotros. Nenhuma igreja em toda a sua história teve tantos livros e bíblias como nós. De hecho, casi el 70% de los libros que se compran no se leen. A questão é que quase 70% dos livros que são comprados não são lidos. Porque el consumo tranquiliza la conciencia natural. Porque o consumo vai tranquilizar a consciência natural. Pero hay una demanda aquí en el Espíritu. Mas há uma demanda aqui no Espírito. Padre, Pai, más Cristo, mais de Cristo. más de tu Hijo, Mais a teu más de filho. tu palabra, Mais da tua palavra. más del pan de vida, Mais do pão da más vida. del pan del cielo, Mais do pão dos más céus. de ti. Mais de ti. Acompáñenos a leer 1 de Juan capítulo 13, verso 11. Nos acompanhe a ler, por favor, 1 João, capítulo 3, verso 11. 1 de Juan capítulo 13, verso 11. 1 João, capítulo 3, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. 13. 13. Sí.
Cuando yo era niño, Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. ser niño o ser maduro, Ser menino ou ser maduro, en nada cambia el amor del Padre hacia nosotros. em nada vai mudar o amor do Pai para conosco. Si es que seamos inmaduros o maduros, Seja que sejamos maduros ou imaturos, Él no nos amó porque hicimos algo bien. Ele não nos amou porque fizemos algo bem. Él nos amó porque quiso amarnos. Ele nos amou porque quis nos amar. Él nos amó de pura misericordia. Ele nos amou por pura misericórdia. Lo que hace la diferencia entre un niño y un maduro, O que vai marcar a diferença entre uma criança e alguém maduro, anote por favor, anote isto por favor, es la colaboración. é a colaboração. Los niños espirituales son amados por Dios, Os meninos espirituais são amados por Deus, pero no colaboran con Dios. mas eles não colaboram com Deus. De fato, faz muita bagunça. A verdade é que eles fazem muita bagunça. Y si hoy en las naciones E se hoje, nas nações, la iglesia es parte del desorden global, a igreja é parte da desordem global, es porque la iglesia es niña. é porque a igreja ainda é menina. Si los problemas del mundo también son los problemas de la iglesia, Se os problemas do mundo também são os problemas da igreja, es porque la iglesia es niña. é porque a igreja ainda é infantil, menina. Sus adulterios, Seus adultérios, sus fornicaciones, sua fornicação, sus avaricias, suas avarezas, sus celos, seus ciúmes, sus enojos, suas raivas, iras. hablan de una iglesia niña. Isto tudo fala de uma igreja menina. Pastores peleándose por poder, Pastores brigando, lutando por poder, por sacarse la foto con el predicador más famoso, por tirar uma foto com o pregador mais famoso, con el político de turno. com o político da vez. Todas esas cosas Todas estas coisas alimentan el desorden global. alimentam a desordem global. La iglesia niña A igreja menina nunca traerá respuesta a la creación. nunca poderá trazer uma resposta à criação. Esta mañana necesito ser libre de algo Nesta manhã eu preciso ser livre de algo. y quiero unirme con ustedes en esta declaración. E quero me unir a vocês nesta declaração. Ser libre de la esclavitud de la inmadurez. Ser livre da escravidão da imaturidade. Quiero ser libre de la esclavitud de la inmadurez. Quero ser livre da escravidão da imaturidade. Porque aunque el hijo es heredero de todo, Porque ainda que o filho seja herdeiro de tudo, por cuanto es niño, enquanto é menino, en nada difiere de los esclavos. não tem diferença alguma com os escravos. Tal vez no sea esclavo de la fornicación, Talvez não seja escravo da fornicação, pero si soy un niño espiritual, mas se você é um menino espiritual, sigo comportándome como un esclavo. eu sigo me comportando como um escravo. ¿Quieres unirte con nosotros? Você quer se unir conosco? Renuncio a toda inmadurez espiritual. Renuncio a toda imaturidade espiritual. Porque no es el poder de las tinieblas Porque lo que está deteniendo el avance del reino, não é o poder das trevas que está detendo o avanço do reino, sino la inmadurez de la iglesia. mas a imaturidade da igreja. ¿Quieres abrazar a alguien por un momento y tomarte 30 segundos? Você quer abraçar alguém e tomar 30 segundos? No es el brujo, Não é o bruxo, no son los não políticos, são os políticos, ni los economistas, nem os economistas, son los intereses personales. são os interesses pessoais. Es el orgullo, É o orgulho, es la carne. é a carne. Nuestros primeros hermanos, Os nossos primeiros irmãos, sin tanto dinero, sem tanto dinheiro ni medios de comunicación, e nem meios de comunicação ni e transporte, nem transporte, transformaban ciudades enteras. eles transformavam cidades inteiras. Hoy estamos llenos de iglesia en las ciudades, Hoje as cidades estão cheias de igrejas, pero están todos peleados. mas estão todos brigados.
No es maldad, es inmadurez. Isso não é maldade, é imaturidade. Pero Dios está levantando instrumentos de reconciliación en Mas Cristo Deus en las está ciudades. levantando instrumentos de reconciliação nas cidades. Ciudades enteras se están reuniendo en el nombre del Señor. Cidades inteiras estão se reunindo no nome do Hijos de Senhor. pastores se están reuniendo. Filhos de pastores estão Pastoras se se están reunindo. reuniendo. Pastoras estão se Porque reunindo. descubrieron Porque que descobriram no se trata del éxito que personal. não se trata de um êxito pessoal. Solo un idiota Somente um idiota piensa en el éxito personal. pensa no êxito pessoal. Los maduros Os maduros piensan en el éxito del cuerpo de Cristo. pensam no êxito do corpo de Cristo. Si Cristo gana, nosotros Se ganamos. Cristo ganha, nós ganhamos. Si el cuerpo de Cristo gana, nosotros Se o ganamos. corpo de Cristo ganha, nós ganhamos. Si vas a aplaudir, aplaude Se con você todo vai tu aplaudir, corazón. aplauda com todo o seu coração. Grite conmigo, cuando era niño, Grite comigo, quando eu era menino, y si debiera de ponerle, y si todavía soy niño, e talvez você ainda deveria colocar aí, e se eu ainda for menino? hablo como niño. Eu falo como menino. La primera evidencia A primeira evidência es la manera de hablar. é a maneira de falar. ¿Cómo habla un niño en la fe? Como uma criança na fé, um menino na fé fala. Segundo, Segundo, pensaba como niño. pensava como menino. ¿Cómo piensa un niño? Como uma criança, um menino pensa. ¿Cómo es gobernado en su manera de pensar? Como ele é governado na sua maneira de pensar. Ellos cantan la canción, Eles cantam a canção, solo yo he quedado, só eu fiquei, solo yo soy el único fiel, eu sou o único fiel que há aqui. nadie me entiende, Ninguém me entende, nadie me comprende. ninguém me compreende. Así habla, Assim fala, así piensa assim y pensa así juzga. e assim julga. Voy a la iglesia y nadie piensa en mí. Eu vou à igreja e ninguém se preocupa ou pensa em mim. Me voy de este ministerio Eu vou sair desse ministério porque nadie piensa en mí. porque ninguém pensa em mim. Te lo digo en inglés. What? Eu vou te dizer em inglês. What? ¿Qué? O quê? Fuiste pensado antes de la fundación del mundo. Você foi pensado antes da fundação do mundo. Dios pensó en ti Deus pensou em você antes de crear el cielo y la tierra. antes de criar os céus e a terra. Si no te es E suficiente, se isto não for suficiente para nada você, más lo será jamás. nada mais vai ser. De tal manera Dios piensa en De ti tal maneira Deus pensa em você que conoce el pelo de tu cabeza que cae. que Ele conhece o cabelo da sua cabeça que cai. Y por favor, los carecas no tengan desánimo. E por favor, os carecas não se desanimem, Porque aunque no te quede pelo, porque ainda que você não tenha cabelo, Dios sigue pensando en ti. Deus continua pensando em você. El niño puede ser engañado. Uma criança pode ser enganada. Levánteme su mano. Levante suas mãos. El niño puede ser Uma engañado criança pode ser enganada y va a ser e engañado. será enganada. Por eso Efesios capítulo 4 verso 13 dice E é por isso que Efésios capítulo 4, verso 13 vai dizer que es necesario salir de la inmadurez. que é necessário sair da imaturidade. Porque los niños son engañados Porque as crianças são enganadas por hombres fraudulentos, por homens fraudulentos, por obreros por fraudulentos obreiros fraudulentos, que estimulan tu orgullo. que estimulam seu orgulho. Si nadie te quiere, Se ninguém te quer, yo te quiero. eu te quero. Cuánto amor. Quanto amor. Si nadie piensa en Se ti, ninguém está pensando em você, yo pienso en ti. eu penso em você. Mentira. Mentira. Nosotros no traemos la gente a nosotros. A nossa função não é trazer as pessoas para nós.
es enseñarle a las personas é ensinar às pessoas que Él piensa en ti, que Ele pensa em você, que Él tiene planes, que Ele tem que Él planos, tiene un que Ele propósito. tem um propósito. Los obreros fraudulentos Os obreiros fraudulentos, masajean tu ego. eles vão massagear o teu ego. Hola. Olá, Masajean tu ego. massageiam o seu ego. Pero los verdaderos padres en la fe Mas os verdadeiros pais na fé te ayudan a descubrir te ajudam a descobrir que hay una sabiduría eterna de que há uma sabedoria eterna disponible para ti, disponível que para hay una você. inteligencia espiritual eterna, E há uma inteligência espiritual que hay una eterna. realidad eterna E há uma realidade eterna disponible para ti. disponível para Te você. enseñarán Te ensinarão todas las cosas que tienes en Cristo, todas as coisas das quais você tem em Cristo, para que no dependas de ellos, para que você não dependa deles, sino para que dependas de lo que está dentro de ti. mas para que você dependa daquele que está dentro de você. Pero lo que va a pasar ahora, Mas o que vai acontecer agora que no van a masajear tu ego, é que eles não vão mais massagear o seu ego. no hay madurez Não há maturidade con un gran ego. Con un gran ego. No hay madurez. Não há maturidade com um ego muito grande. Porque en este reino, Porque neste reino, solo uno somente um es el gran yo soy. é o grande eu sou. Solo uno. Somente um. ¿Cómo piensa un niño? Como uma criança pensa? ¿Cómo habla un niño? Como uma criança fala? ¿Cómo juzga un niño? Como uma criança julga? Para terminar, Para terminar, y es ahí donde ustedes dicen no. e aí onde você deveria dizer não. Para terminar, Para terminar, es un niño hablando a más niños. é uma criança falando com outras crianças. Dios tiene un lenguaje. Deus tem uma linguagem. Y los próximos minutos E nos próximos minutos, abordaremos juntos nós vamos abordar juntos, entendiendo el lenguaje de Dios. entendendo a linguagem de Deus. El lenguaje de Dios es espiritual. A linguagem de Deus é espiritual. Por favor, anote. Anote isto, por favor. Porque no todo lo que se dice que es de Dios es de Dios. Porque nem tudo aquilo que se diz por aí que é de Deus é realmente de Deus. El lenguaje de Dios es un lenguaje espiritual. A linguagem de Deus é uma linguagem espiritual. Y todo lo humano E tudo o que é humano es una reducción terrible de todo lo divino. é uma terrível redução de tudo aquilo que é divino. El lenguaje humano A linguagem humana, devalúa ela desvaloriza todo lo que representa el lenguaje de Dios. tudo o que representa a linguagem de Deus. Y más cuando la corrupción aumenta en el ser humano. E mais, quando a corrupção aumenta En el ser humano. no ser humano, Cuanto más el hombre se corrompe, quanto mais o homem se corrompe, más se daña el lenguaje de Dios. mais vai se perdendo a linguagem de Deus. Por eso una de las cosas que Dios jamás pasará por alto Por isso que uma das coisas das quais Deus jamais passará por alto, es deixará passar em tomar branco, su nombre en vano. é levar o seu nome em vão, tomar o seu nome em vão. Es decir, Dios dice É dizer, Deus disse, y Dios no habló. quando Deus não falou. Preste atención a esta pequeña diferencia Preste atenção nesta pequena diferença, que hace toda la diferencia. mas que faz toda a diferença. ¿Cómo fue creado el primer hombre? ¿Se acuerda? Como o primeiro homem foi criado, você se lembra? Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A la imagen y semejanza de Dios. À imagem e semelhança de Deus.
¿Qué es eso? O que isto significa? O que é? Es un cuadro que Dios está pintando. É um quadro que Deus estava pintando. Un cuadro que Dios estaba pintando de sí mismo. Um quadro que Deus estava pintando de si mesmo. Si te gusta el arte, sabrás lo que es la Gioconda. Se você gosta de arte, você saberá o que é a Gioconda. Sentaron a la dama Sentaram uma senhora, uma dama, y pintaron e pintaram a la imagen a imagem de la Gioconda. da Gioconda. El primer hombre O primeiro homem, fue creado ele foi criado a la imagen de Dios. à imagem de Deus. Ahora, ¿cuál es la diferencia Agora, qual é a diferença entre el cuadro de la Gioconda entre o quadro da Gioconda y un hijo de la Gioconda? e o filho da Gioconda? Que el cuadro no tiene sustancia, Significa dizer que o quadro não contém a substância, el hijo sí. mas o filho, sim. El primer hombre fue creado, O primeiro homem foi criado, el segundo fue engendrado. o segundo homem foi gerado. Dios no está pintando un cuadro con nosotros, Deus não está pintando um quadro conosco, porque un cuadro no abraza, porque um quadro não pode abraçar, porque un cuadro no sana, porque um quadro não cura, porque un cuadro no tiene vida. porque um quadro não tem vida, Un hijo sí. mas o filho sim. Levanta tus manos y disfruta este momento, Levante as suas mãos e desfrute desse momento, porque Dios no está tratando de hacer algo bueno contigo. porque Deus não está tratando de fazer algo bom com você. Dios metió a su hijo dentro de ti. Deus colocou o seu filho dentro de você. Él no te está mejorando Ele não está te melhorando para hacer un cuadro de ti. para fazer um quadro de você. Él metió su vida. Ele colocou em você a sua vida. Todo lo que Él es Tudo o que Ele é está dentro de ti. está dentro de você. Nos hizo participantes Ele nos tornou partícipes, de su participantes naturaleza da sua divina. natureza divina. En Génesis 1, Em Gênesis Él 1, creó al hombre a la imagen de Dios. Ele criou o homem à imagem de Pero en Deus. Juan capítulo 1, Mas em João capítulo verso 1, 12 dice verso 12 que diz todos los que creen que todos os que creem fueron hechos hijos de Dios. foram feitos filhos de Deus. Hijos de Dios. Filhos de Deus. No es lo mismo creados a su imagen Não é a mesma coisa ser criados à sua que imagem engendrados en Cristo. do que gerados em Cristo. Pero el lenguaje de Dios, Mas a linguagem de Deus, dicho por los apóstoles y por el salmista David, dito pelos apóstolos e o salmista Davi, es inefable. ela é inefável. El lenguaje de Dios es inmensurable. A linguagem de Deus é imensurável. El lenguaje de Dios es indescriptible. A linguagem de Deus é indescritível. El lenguaje de Dios es inescrutable. A linguagem de Deus é inescrutável. Lo digo lento para que lo puedas anotar, Eu vou dizer pausadamente para que você possa notar. porque esto lo repetían una y otra vez en los salmos Porque isso ele repetia uma e outra vez nos Salmos y en las cartas e nas apostólicas. cartas apostólicas. El lenguaje de Dios es A inefable, linguagem de Deus é inefável, indescriptible, indescritível, inmensurable, imensurável, inescrutable. inescrutável. ¿Qué significa inefable? O que significa inefável? Que no puede ser expresado o explicado con palabras. É que não pode ser explicado ou expressado com palavras. Así es el lenguaje de Dios. Assim é a linguagem de Deus. Es indescriptible Ela é indescritível, porque no se puede describir con palabras de humana sabiduría. porque não pode ser descrevidas com palavras de humana sabedoria. Tercero, Terceiro, es inmensurable, ela é imensurável, que no puede medirse ni compararse con cosas naturales. porque não pode ser medida ou comparada com coisas naturais. El problema de la Biblia O problema da Bíblia y de los escritores e bíblicos dos escritores bíblicos aún eram ainda
El libro de Apocalipsis O livro de Apocalipse es que todo lo que vieron é que tudo aquilo que viram, solo podían decir cómo. eles só podiam dizer como. Esto se parece a, Isto se assemelha ou se parece a. esto es como. Isto é como. Porque no podían explicar Porque eles não podiam explicar con palabras de humana com sabiduría palavras de humana lo que sabedoria estaban viendo. aquilo que estavam vendo. De hecho, cuando Pablo desciende E é por isso que quando Paulo desce del tercer do cielo, terceiro céu, dice así, ele diz assim: que tal hombre que tal homem oyó palabras inefables ouviu palavras inefáveis, que no les es dado al hombre expresar. que não é dado ou não é lícito ao homem expressar. ¿Qué fue lo que vio? O que foi que ele viu? ¿Qué fue lo que oyó O que foi que ele ouviu? que no lo podía expresar Do allí? qual ele não podia expressar ali. El lenguaje de Dios A linguagem de Deus es glorioso. é gloriosa. El lenguaje de A Dios linguagem de Deus es espiritual, é espiritual, es celestial, é celestial, es eterno, é eterna, es divino, é divina es ilimitado. e é ilimitada. El problema no es quien habla, sino quien escucha. O problema então não é quem fala, mas sim quem escuta. Acompáñeme a leer rápidamente Juan capítulo 3, Me acompanhe a ler rapidamente João capítulo 3, verso 9 al 14. do verso 9 ao 14. Por favor, vamos a leerlo rápido. João capítulo 3, do verso 9 ao 14. Respondió Nicodemo y le dijo: Então respondeu Nicodemos e disse: ¿cómo puede hacerse esto? Como pode dizer isto? Jesús le está hablando del nuevo nacimiento. Jesus estava falando com ele do novo nascimento. Y Nicodemo dice: E Nicodemos disse: ¿cómo puede hacerse esto? como pode suceder isto? Respondió Jesús y le dijo: Respondeu Jesus e disse: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? és tu mestre em Israel e não sabe disto? Y Nicodemo no era cualquier maestro, E Nicodemos não era qualquer mestre. no era maestro de una sinagoga, Ele não era um mestre de uma sinagoga. era maestro de Ele Israel era um mestre em y Israel. no sabía esto. E ele não sabia isso. De cierto te digo, Em verdade vos digo que lo que sabemos, hablamos. que o que sabemos, falamos. Cuando era niño, hablaba como niño. Quando era menino, falava como menino. Lo que sabemos, O hablamos. que sabemos, Y falamos. lo que hemos visto, E o testificamos. que temos visto, Y testificamos. Jesús le dice: E Jesus lhe disse: no recibí mi testimonio. você não recebeu meu testemunho. ¿Por qué? Por quê? Porque Nicodemo era malo. Porque Nicodemos era mau? No, Não. no era malo. Ele não era mau. Vivían en dos realidades diferentes. É que eles viviam em duas realidades diferentes. Eran dos realidades diferentes. Eram duas realidades diferentes. Por favor, mire cómo continúa. Por favor, olhe como continua. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, Se eu vos digo coisas terrenas e vocês não creem, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? como poderão crer se eu vos disser das celestiais? Pregúntele a su vecino: Pergunte aí ao seu vizinho. ¿de qué quería hablar Jesús? Do que Jesus queria falar? Pregúntele, ¿qué quería hablar? Pergunte, do que Jesus queria falar? ¿Qué le respondió? O que ele respondeu? ¿Qué le respondió? O que ele respondeu? ¿De qué quería hablar Jesús? Do que Jesus queria falar? ¿Cuál era el fin de su conversación? Qual era a finalidade da sua conversação? Hablar de cosas celestiales. Falar de coisas celestiais. Y Jesús dice: E Jesus disse: si te hablo las terrenales se eu te falo das coisas terrenas y no le entendés, e você não entende, ¿cómo te voy a hablar las celestiales? como eu posso te falar das celestiais? ¿Qué se perdió Nicodemo? O que Nicodemos perdeu? Una conversación celestial. Uma conversação celestial. Levante sus manos. Levante as suas mãos. Juan, João, quiero darte tu Apocalipsis. eu quero te dar o Apocalipse. ¿Cómo, Señor? Como, Senhor? Sube acá. Sobe aqui. Sube acá. Sobe aqui. Dios está esperando Deus está esperando una iglesia que madure uma igreja que amadureça para tener conversaciones celestiales. para que possam ter conversações celestiais.
Pero para la mente natural, Mas para a mente natural, cielo es un lugar geográfico. céu é um lugar geográfico. Pero para la mente en Cristo, Mas para a mente em Cristo, cielo céu pertenecen a los atributos de la naturaleza del carácter de Dios. pertence à natureza dos atributos do caráter de Deus. ¿Está listo? Você está pronto? Pablo dice en Colosenses capítulo 3, Em Colossenses capítulo 3, Paulo disse: poner la mira en las cosas de arriba. coloque os seus olhos nas coisas E não do nas alto de la tierra. e não nas que são da terra. Él no está diciendo que vivamos así. Ele não está dizendo para vivermos assim. ¿A qué se refería con arriba? Do que Paulo estava falando quando dizia do alto, de cima? Lo mismo que lugares celestiales. A mesma coisa que lugares celestiais. Lugares celestiales y Lugares arriba celestiais e o alto acima pertenecen a la naturaleza de Dios. pertencem à natureza de Deus. Las cosas de arriba As coisas do son su alto justicia, são a sua su justiça, santidad, sua santidade, su amor, seu amor, su misericordia, sua misericórdia, su bondad, sua bondade, su sua inteligencia. inteligência, Todas las cosas todas as coisas que pertenecen a la naturaleza de Dios que pertencem à natureza de Deus están para nosotros aquí y ahora. estão para nós aqui e agora. Aquí y ahora. Aqui e agora. Pero el niño no lo puede ver. Mas uma criança não pode ver, Porque el niño tiene problemas carnales. porque uma criança tem problemas carnais. Y los carnales E os carnais, son amados por Dios. eles são amados por Deus. Pero Dios no puede hablarles como espirituales. Mas Deus não pode falar com eles como a espirituais. Tiene que hablarle como a carnales. Ele precisa falar com eles como a Primera de carnais. Corintios 3:1. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 1. Primera de Corintios. 1 aos Coríntios. ¿Cómo habla Dios a los niños, a los carnales? Como Deus fala aos meninos, aos carnais. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales. E eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. ¿Cómo quería hablarles Pablo? Como Paulo queria falar com eles, Como espirituales. como a espirituais. ¿Y cómo le habló? E como ele teve que falar, Como a carnales. como a carnais. Como a niños en Cristo. Como meninos em Cristo. Un lenguaje. Uma linguagem. Un lenguaje para los niños Uma linguagem para as crianças y un lenguaje para los maduros. e uma linguagem para os maduros. Dios nunca dejará de hablar, Deus nunca deixará de falar, pero el lenguaje a los niños mas a linguagem para as crianças tiene mucha mezcla. tem muita mescla. Porque el trabajo de las tinieblas es con los niños espirituales. Porque o trabalho das trevas é com as crianças espirituais. Efesios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Desde los días de Moisés, Desde os dias de Moisés, la persecución por los niños a perseguição pelas crianças no ha cesado. não parou. Desde los días de Herodes, Desde os dias de Herodes, la persecución por los niños no ha parado. a perseguição acerca das crianças Niños não parou. biológicos, Crianças pero biológicas, también niños espirituales. mas também espirituais. Efesios capítulo 4, verso 13. Efésios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a un varón perfecto, a perfeita varonilidade, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos, toma la mano de tu hermano Vamos, dê a mão ao y seu dile, irmão tenemos que avanzar e diga, temos que avançar hasta llegar a la medida de Cristo, até chegar à medida de Cristo, corporativamente. corporativamente. Grítalo con nosotros. Grite isto conosco. Tenemos que avanzar, Temos que avançar, tenemos que madurar temos que amadurecer hasta llegar até a chegar la plenitud de Cristo. à plenitude de Cristo. ¿Para qué? Para quê? Verso 14. Verso 14. Y acá viene el peligro y la advertencia. E aqui então vem o perigo e a advertência. Para que ya no seamos niños fluctuantes, Para que já não sejamos mais como meninos agitados, llevados por doquiera levados por de todo doutrinas, viento de doctrina, por todo vento de por doutrina, estratagemas de hombres pela artimanha dos homens, que para engañar que para enganar emplean con astucia las artimañas del error. induzem com astúcia ao erro. ¿Dónde está enfocado el engaño? Onde o engano está focado? A los niños espirituales. Aos meninos espirituais.
Y hay gente E há pessoas a esta hora nesta hora planificando planejando cómo enlazar a la gente, como enganar, laçar as pessoas, cómo esclavizar como personas, escravizar pessoas, cómo tomar sus como recursos, tomar os seus recursos, cómo tomar su como destino. tomar o seu destino. Pero hay un problema para las Mas há um tinieblas, problema para as trevas, y es la iglesia que madura. e é a igreja que amadurece. Porque la iglesia que madura no puede ser engañada. Porque a igreja que amadurece não pode ser enganada. Abraza 2 o 3 hermanos y habla. Abrace 2 ou 3 irmãos e fale. Vamos a madurar. Vamos Que amadurecer Cristo crezca en nosotros. para que Cristo cresça Para em no nós, ser engañados. para não sermos Para no enganados, ser engañados. para não ser enganados. Levanta tus manos y adora al Señor. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Dale gracias a Dios por estos ambientes. Agradeça a Deus por esses ambientes. No son ambientes de entretenimiento. Eles não são ambientes de entretenimento, Son ambientes de madurez. são ambientes de maturidade. Toma unos minutos para adorar al Señor. Tome os minutos para adorar ao Senhor Y dile, Señor, queremos madurar. e diga: Senhor, queremos amadurecer. No se distraiga, permanezca en el Espíritu, Não por se favor. distraia, permaneça no Espírito, por favor. Luego dice el apóstol Pablo, Logo o apóstolo Paulo vai dizer: ¿cómo maduramos? como amadurecemos? Si no siguiendo la verdad en amor. Se não seguindo a verdade em amor. La verdad no se puede negociar jamás. A verdade jamais pode ser negociada. Sé que no es muy distinguido decirlo, Eu sei que não é algo muito distinguido de dizer, ni prestigioso decirlo, nem prestigioso de dizer, pero a veces es necesario decir. mas às vezes é preciso dizer. Tu problema no es tu familia, O seu problema não é a sua família, ni tu trabajo, nem o seu trabalho, ni tus negocios, nem os seus negócios, sino la falta de madurez. mas a sua falta de maturidade. Pero no como una crítica, Mas eu não digo isto como uma crítica, y no puede ser repetido como una crítica, e isto também não pode ser repetido como uma pero tiene crítica, que ser reproducido como verdad. mas precisa ser reproduzido como uma verdade. Hay problemas que no cambiarán Há problemas que não mudarão y Dios no los resolverá, e Deus não os resolverá, porque Dios está trabajando con nuestra madurez. porque Deus está trabalhando com a nossa maturidade. La gloria de las pruebas A glória das provas es la madurez. é a maturidade. Claro, pero solo la madurez me permite ver la vida corporativa. É claro, somente a maturidade me permite ver a vida corporativa. El verso 16 dice, O verso 16 diz: de quien todo el cuerpo, de quem todo o corpo. el niño solo se ve a sí mismo, Uma criança vê apenas a si mesma. que le vaya bien a él. Ele se preocupa com que ele vá bem. Pero cuando maduras, Mas quando amadurece, el dolor de tu hermano es tu dolor, a dor do seu irmão se transforma na sua las dor. lágrimas de su hermano son tus lágrimas, As lágrimas do seu irmão são as tuas lágrimas. la alegría de tu hermano es tu A alegría, alegria do seu irmão é a sua alegria, porque la madurez porque a maturidade destruyó el individualismo destruiu o individualismo. y ahora comenzamos a pensar corporativamente. E agora então começamos a pensar Y escuche corporativamente. qué maravilloso, Escute que maravilhoso. de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. ¿Estás atento todavía? Você ainda está atento? Necesito alguien que me ayude a ir. ¿Podés ayudarme? Escuche lo siguiente. Escute o seguinte: Dispuesto a corrección, Luis, siempre. eu estou disposto a ser corrigido Por sempre. favor, vení.
Para muchas personas Jesús es muchas cosas, Para muitas pessoas, Jesus é muitas coisas. pero para Dios Mas para Deus, es su Hijo, Ele é o seu Filho, el Verbo encarnado, o Verbo encarnado, la palabra viviente. a palavra vivente. ¿Puedes repetir? Você pode repetir isto? La palabra viviente. A palavra vivente. ¿Qué es la palabra viviente? O que é a palavra vivente? Es la verdad presente. É a verdade presente. Es la voz activa de Dios ahora. É a voz ativa de Deus agora. Escuche, Escute. esto va a destruir el imperio profético que se levantó en los últimos 30 años. Isso vai destruir o império profético que se levantou nos últimos 30 anos. Cuando recibí al Señor, Quando eu recebi ao Senhor, no solo recibí un Salvador, eu não somente recebi um Salvador, recibí la palabra viviente. eu recebi uma palavra vivente. ¿Y qué es la palabra viviente? E o que é a palavra La vivente? verdad presente, A verdade presente. la voz activa de Dios. A voz ativa de ¿Dónde Deus. está la voz de Dios? E onde está a voz de Deus? En su Hijo. No seu Filho. Cuando Dios habla, Quando Deus fala, Dios habla a Cristo. Deus fala Cristo. Él es la verdad presente. Ele é a verdade presente. Cuando lo recibo aquí, Quando eu recebo aqui, la voz de Dios a voz de Deus ahora está en mi espíritu. agora está no meu espírito. Viajamos con Irineo Gruber cerca de 5 años juntos. Viajamos junto com Irineu Gruber durante aproximadamente 5 anos. Y la gloria de nuestros viajes fue E a glória das nossas viagens foi la vida en el espíritu. a vida no espírito. Porque tú puedes engañar con una profecía a los niños, Porque você pode enganar uma criança com profecias, pero no puedes engañar a un maduro. mas você não pode enganar uma pessoa madura. Y maduro no es el que tiene mucho conocimiento aquí. E uma pessoa madura não é aquela que tem muito conhecimento aqui. Maduro Maduro es el que Cristo ha crecido dentro de él. é aquele da qual Cristo cresceu dentro dele. Él ahora está dentro mío. Ele agora está dentro de mim. Y por la obediencia a la verdad, E por causa da obediência à verdade, Cristo está creciendo dentro mío. Cristo está crescendo dentro de mim. Y su voz se vuelve más clara. E a sua voz então se torna mais clara. Los primeros apóstoles Os primeiros apóstolos no enseñaban a buscar la voz de Dios afuera, não ensinavam que alguém a buscar a voz de Deus do lado de fora, sino a buscar la voz de Dios adentro. mas buscar a voz de Deus aqui dentro. Adentro. Dentro! Adentro. Dentro! La iglesia niña A igreja que é menina e busca la madura voz de Dios afuera busca a voz de Deus do lado de y fora admira predicadores, e admira pregadores, admira cantantes, admira cantores, pero él vive en derrota. mas eles vivem em derrota, Viven admirando, vivem admirando, pero nunca es su realidad. mas isto nunca chega a ser sua realidade. Y los profetas le E dicen: os profetas lhe dizem: dame dinero me dê y dinheiro yo te voy a e eu profetizar. vou profetizar a você. Ese mercado se está terminando. Esse mercado está terminando, Porque la iglesia que está madurando, porque a igreja está amadurecendo. la iglesia está madurando A igreja está y amadurecendo Cristo está creciendo en e el Cristo interior. está crescendo no seu interior. Hay un tiempo que mis hijos me oirán Há tempo das quais os meus filhos me ouvirão, hasta que Cristo crezca. até que Cristo cresça. Porque cuando Cristo crezca, Porque quando Cristo crescer, lo podrán oír a Él como yo lo estoy oyendo. eles poderão ouvi-lo como eu estou ouvindo. La paternidad espiritual A paternidade no espiritual crea dependencia ministerial. não cria dependência ministerial. La paternidad A espiritual paternidade espiritual forma a Cristo en el interior forma a Cristo no interior, para que las personas para que as pessoas escuchen al Señor escutem ao Senhor y que nuestros vínculos e que os nossos vínculos sea por voluntad de Dios sejam pela vontade de Deus y no por deudas e ministeriales. não por dívidas ministeriais. Ahora Cristo, la palabra viviente, Agora Cristo, a palavra vivente, está dentro mío. está dentro de mim, Porque el que se une al Señor, porque aquele que se une ao Senhor, un espíritu es con Él. espírito é com Ele. Él está en tu espíritu. Ele está em seu espírito. Él está en tu espíritu. Ele está no seu espírito. ¿Quieres saber lo que Dios habla? Você quer saber o que Deus fala? Vive en el espíritu. Viva no espírito. Basta de admirar predicadores. Chega de admirar pregadores.
Ningún predicador murió por ti. Nenhum pregador morreu por você. Discipular no es transferencia de información. Discipular não é transferência de informação. Discipular Discipular es colaborar con mi discípulo é colaborar com o meu para que discípulo, Cristo sea formado dentro de él. para que Cristo seja formado dentro dele. Y nunca serán engañados, E eles nunca serão enganados, porque la verdad habita dentro de porque a ellos. verdade habita dentro deles. Cuando Cristo crece en ti, Quando Cristo cresce em você, tú no dependes de tus pastores, você não depende dos seus pastores, pero aprendes a amarlos más y a obedecerlos más. mas aprende a amá-los mais e obedecê-los mais. Descubrirás Você descobrirá que cuando Cristo crece en ti, que quando Cristo cresce em você, lo que el pastor predica el domingo, aquilo que o pastor prega no domingo, Dios habló contigo el viernes. Deus falou com você sexta-feira. Pero cuando Cristo crece, Mas quando Cristo cresce, no hay orgullo, não há orgulho, no hay arrogancia, não há arrogância, hay humildad há humildade, y hay mansedumbre. e há mansidão. Y entonces termina la reunión E então a reunião termina y te acercas al pastor e você se aproxima do pastor y el pastor te dice: e o pastor te diz: ¿quiere que ore por ti? você quer que eu ore por você? No, Não. vaya a comer con su Vá familia, jantar com a sua família, esté con su esposa, vai ficar com a sua esposa, disfrute a sus hijos. desfrute os seus filhos. Solo vine Eu vim aqui somente para decirle para te dizer que lo que usted predicó que hoy, aquilo que você pregou hoje, Dios me lo habló el viernes, Deus me falou na sexta-feira. pero no con orgullo, Mas não com orgulho, no con el orgullo de não com orgulho de Dios también a mí me habla. Deus também fala comigo. No, Não, con la humildad mas com a humildade de saber de saber que Dios tiene una sola voz que Deus tem para una só sola voz, iglesia, para uma só para un igreja, solo cuerpo, para um só que lo corpo, que se predica en de Itajaí que aquilo que se se prega em está Itajaí predicando en Camboriú, está pregando em Camboriú, se está predicando en Paraná, está pregando no se Paraná, está predicando en Fortaleza, está pregando em se Fortaleza, está predicando en San Pablo, está pregando em São porque Paulo, Dios tiene una sola voz porque Deus só tem uma y un voz solo cuerpo, e um só corpo. y esta voz E esta voz nos está reuniendo a todos é que está reunindo a todos nós en una sola mesa, em uma só mesa, con un solo Padre com um só Pai y un solo Señor, e um só Senhor, Cristo Jesús. Cristo Jesus. Por favor, los teólogos examinen lo que voy a decir. Por favor, os teólogos que examinem o que eu vou dizer. Después de la caída, Depois da queda, después de la muerte espiritual, depois da morte espiritual, por primera vez el hombre tuvo miedo a la voz de Dios. pela primeira vez o homem teve medo da voz de Deus, Porque antes porque antes la escuchaba aquí adentro. ele a escutava aqui dentro, Pero esta vez mas desta vez se escuchó la voz en el huerto. ele escutou a voz no jardim. ¿Qué es eso? O que é isto? Si yo antes la escuchaba aquí, Se antes eu escutava essa voz aqui, ¿sabe qué es triste? você sabe o que é triste? Depender de predicadores, Depender de pregadores, de pastores, de pastores, de profetas, de apóstoles. de apóstolos. Es triste. É triste. Porque claro que los tenemos que escuchar. Porque claro que nós temos que escutá-los, Porque tiene una voz más refinada. porque eles têm uma voz mais refinada, Pero no son el sustituto de la voz de Dios en tu interior. mas eles não são substitutos da voz de Deus no seu interior. Sé que es más fácil Eu sei que é mais fácil buscar que alguien te subsidie la voz de Dios. buscar que alguém subsidie a voz de Deus. Es lo que le dijo Israel a Moisés. Foi o que Israel disse a Moisés: Nosotros no queremos pagar el precio. não queremos pagar o preço. Que Dios hable contigo. Que Deus fale contigo. Pero nosotros cambiamos todo ahora. Mas nós mudamos tudo agora. Y nosotros decimos: E nós dizemos:
Estamos dispuestos a renunciar a todo. Estamos dispostos a renunciar Porque tudo tú crezcas en nuestro interior. para que o Senhor cresça em nosso interior Y disfrutar tu voz. e desfrutar a tua voz 24/7. 24 horas por 7 Y dias disfrutar tus e canciones. desfrutar suas canções. Quiero escuchar tus canciones. Quero escutar suas canções. Cuando me cantas de amor. Quando o Senhor me canta, fala de amor. Quiero escuchar tus Eu canciones. quero escutar suas canções Que me dan que seguridad. me dão segurança. Quiero escuchar tus Eu quero escutar canciones suas canções que me dice que estás. que me dizem que o Senhor Quiero está. escuchar tus Quero escutar as canciones suas canções que me dices, que me dizem: yo estoy. eu estou. Despierta mi espíritu, oh Dios. Desperta o meu espírito, Deus. Que esta unción que está aquí Que esta unção que está aqui no me haga temblar, não me faça ni me tremer, haga caer, nem me faça cair, sino que haga crecer a Cristo en mí. mas que faça crescer Cristo em mim. Quiero que Cristo Eu quero crezca. que Cristo cresça. Vamos, grítalo, grítalo en Vamos, grite, oración. grite isto em oração. Que tú crezcas, Señor. Que tu cresça, Senhor. Que la vida del Espíritu crezca. Que a vida do Espírito cresça. Que la vida de Cristo Que crezca. a vida de Cristo cresça. Que la gracia de Dios Que a crezca. graça de Deus cresça. Que la realidad de Dios Que a crezca. realidade de Deus cresça. Señor. Que tú crezcas. Que tu cresças. Yeah. Yeah. ¿Sabes? Sabe? Escucha, por favor. Escute isto, por favor. Sabrás que Cristo está creciendo Você poderá saber que Cristo está crescendo porque vives para servir. porque você vive para servir. No sirves para tener una posición. Não, você não serve para ter uma posição. Si tienes 10 casas, mañana serás pastor. Se você tem 10 casas, amanhã você será um pastor. No, yo no sirvo para ser pastor. Não, eu não sirvo para ser um pastor. Yo no sirvo para tener un título. Eu não sirvo para ter um título. Si tienes 100 pastores bajo tu cargo, te reconocemos Se apóstol. você tiver 100 pastores debaixo da sua responsabilidade, te reconheceremos como apóstolo. Não, não, não. No, Não, no. não. A medida que Cristo está creciendo, À medida em que Cristo está crescendo,
comienza a crecer un sentimiento de deuda, Começa a crescer um sentimento de dívida, pero no con Dios, mas não com Deus. porque esta salvación no me hizo deudor. Porque esta salvação não me tornou um devedor. Yo no puedo pagar esta salvación Porque eu não posso pagar por esta y Dios no me salvação. está cobrando esta salvación. E Deus também não está me cobrando Pero essa aqui salvação. adentro, Mas aqui dentro, Yo me siento deudor a todo, eu me sinto devedor de todos. deudor a los hombres y a las mujeres, Devedor dos homens e das mulheres. a los ancianos y a los niños, Dos anciãos e das a crianças. los blancos y a los negros, Dos brancos e os a negros. los ricos y a los Dos pobres, ricos aos pobres. a Brasil y a Chile, Do Brasil ao a Chile. Ecuador y A Bolivia, Equador e Bolívia. a Estados A Unidos Estados e Inglaterra, Unidos e Inglaterra. a Francia A França o a Espanha, ou a Espanha. Europa o a África, A Europa ou a a África. Asia o Oceanía. A Ásia e Oceania. Comienza a crecer la deuda. E começa a crescer esta dívida. Algunos van creciendo en posición Alguns vão crescendo em y se posição alejan de la gente. e se distanciam das pessoas. Tanta gente me responde, Tanta gente me responde. tengo tanta autoridad, Tenho tanta y autoridade. se alejan. E eles começam a se distanciar. No es lo mismo crecer en título que crecer en Cristo. Não é a mesma coisa crescer em título do que crescer em Cristo. Porque Cristo produce esa deuda de amor, Porque Cristo vai produzir essa dívida de amor, donde ya no hay ni rico ni pobre, onde já não há rico nem pobre, ni libre ni esclavo, nem livre nem escravo, sino que todos merecen ser amados. mas todos merecem ser amados. Cristo crece Cristo cresce y la pasión por servir crece. e a paixão por servir cresce. Cantemos una vez más esta canción. Vamos cantar uma vez mais esta canção. Allí donde estás, cierra tus ojos Aí onde você está, feche os seus olhos. y que este sea el clamor más profundo de tu espíritu. E que este seja o clamor mais profundo do seu espírito. De ti más, de ti más, de ti y menos de mí. Oh Dios, oh Dios, Oh Deus, Y menos de mí. escucha este clamor. escute este clamor. Menos de mí. Y menos de mí. Yeah. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com
Déjeme, antes de ir a comer, Antes de irmos comer, déjame sembrarte este pensamiento. me deixe semear em você esse pensamento. Por favor, escucha, escucha, escucha. Por favor, escute, escute, escute. Si el Señor nos permite, desarrollaremos en algún momento eso. Se o Senhor nos permitir, em algum momento vamos desenvolver isso. Pero debo dejarte esta semilla en tu espíritu, Mas eu devo deixar esta semente no seu espírito, que los responsables trabajarán. de que pelas quais os responsáveis trabalharão. Y es la palabra, la sombra de los bienes venideros. E é a palavra a sombra dos bens vindouros. Para los que están en las sombras, Para aqueles que estão nas sombras, los bienes de Dios os bens de Deus siempre están en el futuro. sempre estão no futuro. Para los que están en Cristo, Mas para aqueles que estão em Cristo, las riquezas de Dios as riquezas de Deus son ahora. são agora. Ahora. Agora. Los niños Os meninos esperan que todo venga del futuro. esperam que tudo venha do futuro. Los crecidos Aqueles que cresceram, que saben que lo tienen todo ahora en Cristo. sabem que têm tudo agora em Cristo. Descubriremos Descobriremos que en la medida que Él crece, que na medida em que ele cresce, cosas que pensábamos para el futuro coisas que pensávamos para o futuro ya nos fueron dadas ahora. já nos foram dadas agora. Y estudiaremos juntos E estudaremos juntos que la palabra venidero que a palavra vindouro es la palabra demora. é a palavra demora. Lo que se demora en manifestar por falta de madurez. E se trata daquilo que demora a se manifestar por falta de maturidade. En esta estación de madurez, Nesta estação de maturidade, Cristo será visto dentro tuyo, Cristo será visto En dentro tu casa, de você, na sua casa, en tu escuela, na sua escola, en tus estudios, nos seus estudos, en tus negocios, nos seus negócios, en tu empresa, na sua empresa, en la política, na política, en el arte, na arte, en el poder judicial, no poder en los judiciário, medios de nos comunicación, meios de comunicação, en la medicina. na medicina. Cristo será visto Cristo será visto de una forma de uma gloriosa. forma gloriosa. Aplaude el nombre del Señor. Aplauda o nome do Senhor. En estos últimos 30 segundos, ten abrazado a alguien. Nesses últimos 30 segundos, abrace alguém. Estamos cruzando Estamos cruzando de la inmadurez a la madurez, da imaturidade para a maturidade, de la voz externa a la voz interna de Dios. da voz externa para a voz interna de Deus. Estamos cruzando Estamos cruzando de la imaginación da imaginação a la realidad de Dios en Cristo. para a realidade de Deus em Cristo. Estamos cruzando Estamos cruzando de la escasez da escassez a la abundancia, para a abundância, de la miseria da a las miséria riquezas de Dios para en as Cristo. riquezas de Deus em Cristo. Estamos creciendo Estamos crescendo de ignorancia da ignorância a la sabiduría de para a Dios en Cristo. sabedoria de Deus em Cristo. Estamos creciendo Estamos crescendo de la debilidad da debilidade, da a la fraqueza potência de para su o glória. poder da sua glória en Cristo. em Cristo. Abrázalo bien fuerte Abrace bem forte y dile: está creciendo e diga: você está crescendo y Cristo está creciendo en e ti. Cristo está crescendo em você. Abrázalo, abrázalo. Abrace, abrace. Los próximos días, Nos próximos dias, escuchen, escute,
No le vamos a preguntar al apóstol Luis, apóstol, ¿cómo estás? Nós não vamos perguntar para o apóstolo Luiz, apóstolo, como o senhor está? Le vamos a preguntar, Nós vamos perguntá-lo, apóstol, apóstolo, ¿cómo está Cristo en ti? como está Cristo em você? Y le va, sí, vivo. Porque por mucho tiempo, Porque por muito tempo, ¿cómo estás, hermano? como você está, irmão? Y estás E você está según el nivel de Cristo en tu interior. segundo o nível de Cristo no seu interior. Si hay poco Cristo, Se há pouco Cristo, muchos problemas. muitos problemas. Pero si hay mucho Cristo, Mas se há muito Cristo, más que vencedores en mais do Cristo que Jesús. vencedores em Cristo Jesus.